Gi, Sim. antes de tudo, muito obrigada Eu que por abrir agradeço. sua casa, seu tempo, sua Eu que vida agradeço para mim e para todos que estão ali. Para todos nós, porque é até interessante, até mesmo para mim, compartilhar isso, porque isso me faz querer buscar mais e querer ajudar mais pessoas, da mesma forma que você tem feito no seu canal e nos grupos dos engenheiros na Irlanda que eu sei, que eu acompanho. Então isso é muito interessante, esse trabalho e essa trajetória de sucesso que a gente trilha, que você trilha e que todos vocês podem trilhar, no meu ponto de vista. Exato. Com força de vontade, determinação, eu acho que tudo pode se tornar verdade. Esse é o propósito, né? E graças a Deus está aparecendo muitas pessoas de bem, que nem o Diego, que quer abrir um pouco da sua vida para incentivar vocês que estão aí do outro lado da telinha e ainda não conquistaram seu espaço. Exatamente. Mas vamos começar então. Sim. Primeiro de tudo, quem é Diego e o que te trouxe para Irlanda? Então, o Diego é engenheiro civil, técnico em edificações, engenheiro civil, com MBA em gerenciamento de projetos. E quando eu cheguei na Irlanda, eu fiz algumas especializações na área de segurança do trabalho, por incrível que pareça. Legal. Através da empresa que eu consegui o serviço. E eu resolvi vir para a Irlanda exatamente para ficar um período sabático fora do Brasil. Na época que eu resolvi vir para a Irlanda, eu trabalhava numa empresa do Grupo de Minas, na área de gerenciamento de projetos mesmo. E eu também tinha uma empresa de gerenciamento de projetos, mas era mais na parte de inspeção, na parte de acompanhamento, de planejamento. Então não era aquela coisa, era mais um background, mais uma coisa de segundo plano. E quando eu resolvi vir para a Irlanda, a empresa que eu trabalhava, que era a minha principal fonte, ela precisou de fazer uns cortes, e eu falei assim, não, me corta, porque se você não me cortar, eu vou ser cortado. E aí fiquei só na minha segunda opção, que era a empresa que eu tinha como self-employed. E aí nessa empresa eu tinha contato com o BNDES, BDMG, que eram inspeções aleatórias em relação a obras públicas que eles faziam, Caixa Econômica Federal, inspeções do Minha Casa Minha Vida, essas coisas assim. E aí vim. Ao chegar aqui, como todos os intercambistas, naquela loucura para conseguir um emprego. Veio como estudante. Vim como estudante. Não tem cidadania europeia. Não tem cidadania europeia. Então, foi o caminho que eu acho que 90% dos brasileiros... É o brasileiro raiz. É o brasileiro raiz, aquele que vem, que dá a cara a tapa e que consegue. Então não consegue vencer e consegue se estabilizar. Exato. Porque isso é um potencial, isso é um diferencial legal. E eu acho que todos nós, a gente tem diferencial, a gente tem potencial para isso. E então, quando eu cheguei, eu queria viajar, eu queria fazer essas coisas. Acho que todo mundo, o objetivo principal é esse. A desculpa é vir estudar inglês, mas o objetivo principal é bater perna. Não, e quando vê as passagens da Ryanair, eu falo, meu Deus! E aí 15 euros ali, 15 euros aqui, 5 euros ali. Exatamente. E aí eu trabalhava durante a semana e viajava no final de semana. Que delícia. Entendeu? A minha vida era mais ou menos assim aqui. E aí, passados isso, em um mês, mais ou menos, eu cheguei no final de julho, vai fazer 2 anos agora. Veio no verãozão. Vim no verãozão. Cheguei, acho que foi no dia 26 de julho. Então, quase completando 2 anos. E aí, no final de agosto, eu recebi uma mensagem no meu telefone, no meu celular mesmo, porque no meu LinkedIn, já tinha LinkedIn no Brasil, meu LinkedIn é desde 2009, então já tinha LinkedIn ativo. Cheguei aqui... Já usava o LinkedIn? Já usava o LinkedIn no Brasil. Olha só, isso é raro. Sempre usei LinkedIn no Brasil, desde 2009, 2010, eu acho. Legal. E já estava no Inclusive, inglês? no Brasil, eu já consegui empregos pelo LinkedIn, entendeu? Então, já usava a ferramenta como na área de gerenciamento de pessoas. Eu sou da área de projetos, gerenciamento de projetos, então tudo é gerenciamento de pessoas, e a gente faz em qualidade, e por aí vai. Sim. Então, eu cheguei... Já vim com um pouco de inglês. Eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu estava no B2. Que é aquele inglês do brasileiro, aquele intermediário do brasileiro, que é meio lá, meio cá. Mas eu já conseguia me expressar, me comunicar. E com isso, eu vim, trabalhei, e aí, passado mais ou menos um mês,
o dono da empresa que eu trabalho hoje me mandou uma mensagem. Eu estava voltando de um serviço, era uma sexta-feira à noite. Ele perguntou assim, me mandou mensagem, você é o Diego? Mandou mensagem no text message. Eles adoram fazer isso, né? Tipo, você é o Diego? Você é o Diego, engenheiro civil? Eu falei assim, sim, sou eu, por quê? Ah, não, porque eu tô com uma proposta tô com uma oportunidade com um trainee, eu vi seu perfil no LinkedIn, eu queria ver se eu poderia conhecer melhor de você. E aí... Olha o poder do LinkedIn, gente. Ele não estava nem procurando, mas o LinkedIn já estava ativo. Para vaga, meu LinkedIn estava lá e ele buscando me localizou. E aí, com isso, ele me perguntou se ele podia me ligar. Aí eu estava dentro do ônibus, voltando do meu serviço, indo para casa, dentro do ônibus, e ele pegou e perguntou se eu podia me ligar. Eu falei assim, é agora ou nada, né? Sim. Me ligou, e a gente bateu um papo de mais ou menos uns 20 minutos no telefone. Caramba. Até então nunca tinha falado no telefone assim, principalmente nessa finalidade em inglês, entendeu? Já foi uma pré-entrevista. Já foi uma pré-entrevista. Porque ele me perguntou o que eu fazia, qual era a minha experiência, o que eu tinha mais dificuldade. Aí ele já me sondou para ver se eu adaptava realmente ao que ele procurava. E aí ele pegou e falou assim, não, beleza, então amanhã, ele falou assim, eu sei que você está cansado agora, então amanhã me manda o seu currículo. Eu já vi no LinkedIn, mas me manda aquele currículo tradicional e tal, aí mandei. Depois, no sábado que eu mandei, ele me ligou de novo, e aí batemos mais uns 30 minutos de papo, mais informal mesmo. E eu tinha uma viagem no domingo marcada para ir para Wales. E eu falei assim, não, vou desmarcar a viagem para Wales, que ele pediu para me ver. Ele pediu para fazer uma entrevista pessoalmente. Sim. Na hora que a gente combinou, no domingo ele não me ligou no domingo. E aí no domingo à noite eu mandei uma mensagem, você ainda vai querer fazer uma entrevista? Nessa época, foi nessa semana que eles estavam mudando do antigo escritório e indo para o novo escritório. Entendi. Estava naquele processo todo. E aí ele estava naquela loucura. E aí ele falou assim, não, eu perguntei para ele, você vai querer me ver? Pra gente bater um papo? Ele pegou e falou assim, não, eu vou para sua casa agora. E foi lá em casa, na porta da minha casa. Caraca, como assim? Ele foi na porta da minha casa e a gente conversou na porta do carro dele. Mentira! No domingo à noite. Meu Deus! Domingo. Às 8h30 da noite. Gente, prestem atenção nos telefones de fim de semana, tá vendo? Às vezes eles podem te ligar no domingo à noite. No domingo à noite. E fazer uma entrevista no domingo à noite. Com você no meio da rua no domingo à noite. E aí eu fiz a entrevista com ele, foi um bate-papo, não foi nem uma entrevista que a gente já tinha conversado na sexta, no sábado, eu acho que ele só queria me ver pra saber. Sim, é com a sua cara. Só pra ver se dava o santo match. Né? Exatamente. E ele me perguntou, porque ele já tinha me perguntado nos telefonemas, e ele falou assim, não, beleza, vamos fazer um teste. Você conversa na empresa que você está trabalhando atualmente, e aí se eles puderem te liberar quanto antes melhor, a gente faz um teste. Mas você não pode deixar a porta fechada para eles. Uhum. Porque se lá na empresa você não se adaptar, não dá certo e tal, eu vou te dispensar e aí você tem para onde voltar. E aí fiz isso. Foi na segunda-feira eu falei que eu ia sair, quando foi na quarta-feira eu saí, e na outra segunda-feira eu comecei na empresa que eu tô hoje. Meu Deus. Foi tipo assim, bem na correria. Agora deixa eu te perguntar uma coisa antes que você dê continuidade aí com a sua história. A hora que ele te ligou e começou a fazer as perguntas um pouco mais técnicas, sim, né? Como que foi? Porque eu tentei respirar bem fundo e manter a minha calma, porque dava para entender mais ou menos, tipo assim, o fundamento da pergunta. Lógico que a gente não entende tudo, mas sim, tipo assim, ele vai falar alguma coisa técnica e aí a gente tem que usar da esperteza pessoal se você não entender realmente o que ele perguntou, você fala alguma coisa técnica. Próxima. Porque é aquela esperteza, é fazer aquele jogo de esperteza para com que a pessoa consiga se sobressair de uma forma mais natural. Sim. E foi o que eu fiz. Entendi. E foi tipo assim, e eu sempre busco fazer isso. Prever o próximo movimento da outra pessoa. Entendi. Porque eu quero dar o checkmate primeiro, né? Do que eu levar o checkmate. Entendeu? Entendi. Então, tipo assim... estratégias. Eu busquei isso
E falava, ele me perguntava, tipo assim, perguntas simples, e o inglês dele é um inglês muito fácil de entender, entendeu? Sim. Então era tipo assim, não era aquele inglês... Porque ele não é Irish. Ele não gente. é Irish, Ele aprendeu inglês assim como nós. Isso. E ele veio como a gente veio, que ele abriu a empresa aqui, ele era cleaner, igual a maioria é, e aí ele foi construindo. Então ele sabe o que a gente passou, o que a gente passa. Exatamente. Entendeu? Então ele tem um olhar mais... Vamos falar, um olhar mais bonzinho em relação a esse contexto todo. Ele tem um pouco mais de paciência, né? Ele bem bacana. Legal. E aí, a parte técnica da entrevista no telefone, das conversas que a gente teve no telefone e da conversa que a gente teve pessoalmente, foi bem assim. Eu nunca vou me esquecer da parte que ele me perguntou o que eu não gostava de fazer. Eu falava assim, eu não gosto de desenho. Eu não gosto de projeto técnico. Sim. Entendeu? E agora eu tô com... gerente de projetos. E agora eu tô como nessa área de projetos, mas eu não gosto do projeto desenho. Sim. Entendeu? Sim. E aí eu agora estou querendo ir para a área de design, de desenho, para eu acabar com essa prioridade, que não é a minha prioridade na área de desenho. Entendeu? É o que eu busco. Tá sendo um challenge para você. Eu quero um challenge. Primeiro, porque eu quero um challenge para mim, e segundo, que para aplicar para o Chartered Engineer, a gente precisa de ter acho que são 5 steps, 5 critérios básicos, e 2 critérios básicos é a experiência comprovada com desenho técnico, com planta e tudo mais. E aí fiz um curso esse ano na área de design, e aí esse ano estou tentando migrar para eu, em janeiro, aplicar para o Charter. Muito bem. Vamos ver o que acontece. Vai acontecer sucesso, né? Vai. Depois a gente faz outra live para falar do Sim, sim, por favor. Até para eu aprender também, porque eu não faço ideia do que precisa para ser Charter Engineer aqui. Vamos. Eu virei membro do Engineers Ireland agora, em abril. Sim, não, eu fiz membro esse ano também, mas eu já tinha estudado, e uma colega minha que trabalhou lá, ela fez um processo, e aí ela tá nessa fase também, aí a gente compartilhava desses assuntos. E você, então, foi chamado para esse trainee, e qual que era a sua função inicial quando você começou lá? A minha função inicial era fazer a parte de QS. Tá. A parte de QS, mas não é aquele QS detalhado que o QS de formação faz, porque a gente sabe que existem diferenças. Que depende do tamanho de obra, né? Isso, que é uma parte de contabilização de horas, etc. Mas a minha parte, eu era responsável por me desenvolver, porque eu não sabia nada até então. Sim. Então esse era o meu maior objetivo. E fez o curso da Rombon? Eu fiz no CIF. Ah, é? O meu foi 6 meses. Ah! Eu fiz no CIF Building Regulation, PSCS, PSTP, MSCI. Que da hora. É tudo na área esses outros foi mais na área de Health and Safety. Sim. Mas você já tinha feito por conta ou não? Você fez tudo pela empresa? Não, eu fiz tudo pela empresa. Eu comecei em setembro, em outubro eu fiz PSCS, em novembro eu fiz MSCI, e esse ano eu fiz PSTP, e o ano passado eu fiz Building Regulation, de maio a dezembro. Muito bom. E aí, lá eu comecei como Estimator QS. Era mais mesmo, é uma empresa que trabalha com projetos residenciais, mas são projetos residenciais muito específicos. E uma mão de obra bem, vamos dizer assim, bem especializada em relação à qualidade do serviço, em relação ao cliente e as particularidades do projeto. Sim. Na nossa empresa, o cliente não precisa de ir no material de banheiro e escolher. A gente vai levar para ele isso. Então a gente faz um filtro e vê qual que é do cliente para saber. E aí naquela época eu comecei como estimator. Então, até então, quando eu comecei, a minha ideia era, beleza, não vou ficar na Irlanda, eu vou ficar 2 anos e depois vou para outro lugar do mundo. Não tinha virado a chavinha para o visto ainda. Sim. Então eu trabalhava part-time, estudava de 9 a 1h30 da tarde. Ah, isso é legal. Você conseguiu part-time, né? Part-time, não foi part-time. Eu estudava de 9 da manhã a 1h30 da tarde, eu estudava lá em Rathmines, longe, e ia lá pro Industrial Estate. Então era mais ou menos 2 horas de ônibus, de uma ponta na outra. E aí eu
comecei a procurar, comecei a estudar, aprofundar mais na área. E aí eu falei assim, não, vou pegar o visto. E aí, quando eu virei a chavinha pro visto, eu falei assim, não, agora eu tenho que comer o livro, eu tenho que virar à noite estudando. E aí comecei a trabalhar, começava às 2h30, mais ou menos, 3 horas, e ia até 9 horas da noite. De segunda a sexta, no sábado, como eu dividia quarto com todo mundo, que é o comum quando a gente chega e tal, quando era sábado, eu ia pro escritório, ficava o sábado o dia inteiro para desenvolver. Sim. E aí no domingo eu ia para a mesa na casa onde eu morava e isso continuava estudando. Então eu estudava de segunda a segunda e trabalhava de segunda a sábado, vamos dizer assim. E isso eu trabalhava lá. Eu lembro que ele me deu um livro, é um livro muito bom, fácil acesso, deve ser uns 40 euros, 30 euros. Legal. Tem online, tipo assim, ele mostra todos os steps de tudo, desde lá do Heritage até na parte de ducts, tudo que tem. O nome Get Constructive. Get Constructive. É um livro muito de fácil acesso, eu super indico, tenho ele. E ele me deu esse livro e falou assim, você tem até o dia 1º de janeiro para me dar conta desse livro. Eita. E aí nesse período eu lia, não lia, porque eu gosto mais de coisa mais didática, mas o livro é muito bom, então eu ia pro YouTube e via vídeos, assistia vídeos. E aí eu parei de estudar um pouco, porque eu comecei a tirar a carteira irlandesa. Aí teve um dia numa reunião que a gente participou que ele me perguntou, eu fiz uma pergunta que ele falou assim, você está em qual parte do livro? Porque já tem 2 meses que você trabalha aqui, já era para você saber essa parte. Aí eu falei assim, não, eu parei na página 100 e alguma coisa, era 110, 120, porque eu tô tirando a carteira e eu preciso estudar para fazer a prova da carteira. Senão eu não vou fazer nenhuma coisa nem outra. Então eu administrava ali. Foi aí que ele falou, então você tem até o dia 1º de janeiro para você ler esse livro inteiro. Eita. E tirar a carteira. E tirar a carteira. E aí eu lia, marcava, o livro ficava em casa todo rabiscado, com nota, com não sei o quê. Eu levava, olhava o livro na mesa dele, fazia pergunta, mesmo que você já sabia a resposta, mas eu fazia pergunta. Só para confirmar. Para falar com ele que eu estava indo ali, entendeu? Para mostrar o meu interesse. E aí quando foi em dezembro, a gente fechou por 2 semanas, e quando a gente voltou de férias, ele falou assim, não, eu vou demitir uma pessoa, mas eu quero que você assume a responsabilidade dessa pessoa. Foi aí que eu fui migrando para a área de projetos, gerenciamento de projetos da empresa. Entendi. Então ele me passou o financeiro e o custo das obras. E aí eu peguei, e aí quando ele me passou isso, a gente aplicou pro visto. Como eu te falei... Você que falou ou ele automaticamente? Não, ele já me falou. Porque ele, desde quando eu comecei, ele falava assim, nós vamos fazer 6 meses de trial, de training. Quando você terminar a escola, a gente aplica pro seu visto. Que e foi dito e feito. Então, quando eu terminei a escola, nem cheguei a terminar. Eu terminava no final de janeiro, e aí no início, logo quando a gente voltou de férias, naquela primeira semana de janeiro, a gente aplicou pro visto. E aí, na época, igual a gente estava conversando, eu apliquei pro General Skills, que tem uma diferença, é um processo um pouco diferente. As comprovações são um pouco diferentes, os prazos são um pouco diferentes. Mas eu apliquei pro General Skills porque a gente já tinha um histórico de sucesso na empresa com General Skills. E aí, na época, eu lembro, você aplicou como planning, na época eu queria aplicar como planning, mas ele falou assim, não vamos aplicar como planning, porque a gente não sabe como vai funcionar, vamos fazer pelo caminho que a gente já sabe. E falou assim, então, beleza, vamos fazer, e fez, e o visto saiu com 2 meses e meio, mais ou menos. Rapidinho. E agora tem que renovar ele em janeiro. Porque isso é importante, tem que renovar todo ano, né? Não, o meu é de 2 anos. De 2 em 2. E aí o meu vence, mas antes de vencer eu já tenho que estar com visto novo. Porque eu não posso esperar vencer para renovar. Entendi. Entendeu? Porque quando o meu contrato vence, vamos supor, no dia 10 de fevereiro. No dia 10 de fevereiro eu já tenho que entrar com visto novo. Eu não posso esperar o contrato vencer para eu renovar. Sim, você tem que entrar até então, dia 10. Tem que ser uma coisa contínua. Sim. Não pode ter intervalos. Sim, porque senão tem que voltar para todo o processo inicial. O processo para renovar é um pouco diferente do que o processo para tirar como se eu tivesse tido. Sim. Entendeu? Sim. E aí passei aí na parte de
Aí eu absorvi a parte de custo financeiro e a parte de estimator. E aí fui absorvendo, ele foi me dando responsabilidade, ele me deu um carro, eu tenho um carro da empresa, e por aí foi, entendeu? Então foi um caminho legal que eu trilhei lá, e hoje eu tenho uma empresa mapeada toda na minha cabeça. Então, assim, eu sei tudo que sai, tudo que entra, todas as entradas, os filtros, eu sei o cliente que não é interessante, o cliente que é interessante, eu sei onde eu posso ir com o cliente, que eu consigo pegar 30%, 40% a mais do que o orçamento previsto dele. Então, tipo assim, a gente já sabe brincar ali e jogar. E os clientes querem tirar do contrato. Então, eu tento não tirar e tento incluir. Então, eu tiro do contrato aquilo que eu sei que ele vai voltar para o contrato. Sim. Entendeu? Quando ele começar a ver as coisas o andamento, ele vai dizer, não, faz isso, faz aquilo. Então a gente tenta puxar eles para esse desenvolvimento em relação ao custo. E agora, com 2 anos que você está na empresa, você tem uma confiança também adquirida, né? Sim. Tipo assim, eu faço a visita para cliente, se o cliente ligar para a empresa e aí ela falar assim, você pode vir na minha casa fazer uma vistoria para ver o que eu consigo fazer? Se ninguém no escritório tiver, se ninguém lá com a equipe de arquitetura não puder ir, eu vou e encontro o cliente, entendeu? E aí já falo com o cliente, falo assim, ó, Diego, mas eu tenho 50 mil. Eu falei assim, 50 mil você vai fazer metade da metade que você quer. Na nossa empresa você vai fazer metade da metade. Sim. Então, tipo assim, é tudo referente ao que você quer ter para você, para sua casa, para o seu ambiente e em relação ao que você quer investir. Às vezes tem pessoas que querem investir 100, mas que é um projeto que custa 200. Então esses aí já não é interessante pra gente. E aí você tem que saber também mostrar pra ela a realidade, né? Porque também muita gente não tem noção de valores, de custo, de mão de obra e todas essas coisas. Então acaba sendo a sua função ter que explicar. Sim. E fazer o management dessa entrada, que entra a parte de planejamento, que entra lá com desenho, que entra com o cliente. E aí vem para a parte de custo, e depois a parte de custo vai para a parte de tempo e por aí vai, entendeu? Então, isso tudo caminha, um fluxo e caminha bem junto. Não tem como separar. Isso era próximo do que você fazia no Brasil? Da minha última função no Grupo Zina, sim. Sim? Legal. Trabalhava na área de coordenação de obras lá também. Então você já tinha uma experiência parecida? Já. Vamos dizer que sim. O que difere é que eu não entrava na parte de custo porque eu era o cliente. Entendi. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, a gente tinha obras, trabalhava na parte de saúde e educação do Grupo de Minas. Então, a gente tinha obra, a gente tinha que contratar um terceiro para executar a nossa obra. Entendi. Então, ali, a gente falava, eu quero X, faz isso, faz aquilo, e vamos ver o que a gente consegue fazer, e a gente ditava. Eu era do lado oposto ao que eu sou hoje. Você era o cliente, né? Eu era o cliente. Entendi. E agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi as coisas que você achou assim, mais diferentes da parte construtiva daqui e da parte construtiva do Brasil, assim, que você acha que vale a pena ressaltar? Olha, eu vou falar o que eu achei diferente, o que eu tive mais dificuldade. Que era a parte mecânica, porque eu acho, no Brasil a gente não tem uniform heating, a gente não tem a parte de plumbing, de aquecedor, e para mim isso era muito novo. A parte de insulation era um pouco confusa, mas era mais fácil de visualizar. Sim. Agora, o sistema mecânico, para mim, era uma bagunça. E em projeto residencial, como a gente sabe, até mesmo acontece no Brasil, os projetos sempre chegam depois. Entendeu? O nosso amigo, isso é mundial. O nosso amigo Renato, que fez a live com você, ele sofre, entendeu? Se você estiver assistindo, sorry. Exatamente. Em nome de todos Ele sofre. Porque ele tem que fazer as coisas sem projeto. Sem projeto. É muito dinâmico, então às vezes tem um projeto, o cliente vem no ambiente e vê, não, eu quero uma luz diferente ali, eu quero um vertical radiator here, eu quero... E assim vai indo, então tipo assim, é muito, muito dinâmico, eu acho que
quando você se trata E aí, quando chega da casa de uma pessoa. Sim, porque você está tentando trazer um sonho, fazer o sonho virar realidade, né? Literalmente. E aí você tem que fazer o sonho virar realidade com o orçamento que aquela pessoa está disposta a pagar. Então, eu imagino. E ainda sem projetos. Sem projetos. Que não é fácil. A parte mecânica, para mim, ela foi um pouco confusa. E a parte de insulation em si. Mas de isolamento térmico. Mas que o isolamento térmico e a mecânica, eles andam mais ou menos junto. E agora mudou, não sei se você participou dessa mudança do N0. Não. Mudou de novo. Então, tipo assim, ficou um pouco mais restrito. Igual construções novas, tem que ser A2. E aí tem heat pump, heat recovery system, tem o PV, tem o solar. Sim. E aí quando você acha que você está indo, aí vem uma coisa nova que você tem que se adequar e você tem que estudar. E adaptar todas as obras que estão... Sim. Mas aí quando existem essas mudanças, que nem no Brasil, elas são para as obras que vão ser aprovadas a partir da data que houve aquela mudança? Foi a partir do dia 31 de outubro. Ah, tá. Então quem entrou com o projeto antes daquilo tem que construir até setembro desse ano. Entendi. Se não construir até setembro desse ano, tem que aplicar de novo e aí adaptar para as novas. Tem que adaptar para os novos equipamentos. Eu não tenho esse conhecimento porque a minha parte é muito mais civil. Entendi. Então eu não tenho muito acesso. Normalmente o escritório de arquitetura que faz essas partes todas de acabamento. Então eu fiz os cursos e aí, mesmo para inteirar e mesmo para ser mais ou menos um guia na empresa que eu trabalho. Então, porque vocês trabalham com tudo isso. A gente trabalha com tudo isso. E essa parte de heat pump, heat recovery system, é uma parte bem específica que a gente vê e que a gente... É novo para todo mundo, inclusive para as pessoas que estão aqui, para as pessoas que têm experiência. Porque são bombas que geram calor, o próprio calor delas mesmas. Então, sim, é uma coisa bem específica. Tem muito técnico que tem que andar em parceria com o BER Assessor, porque não é um engenheiro civil, não é um engenheiro mecânico que especifica, tem que ser um engenheiro específico. Uma área específica, que chama de BER Assessor. E deixa eu te perguntar, a gente está falando de isolamento e uma coisa que me perguntaram outro dia, e eu vejo muito pouco, isolamento acústico. Sim. Vocês trabalham com bastante isolamento acústico? Também é o mínimo? Não, a gente trabalha, depende do cliente. Tá. Por exemplo, se ele morar numa Parnell Street, ele vai querer um isolamento acústico. Entendeu? Mas se ele morar aqui, ele não vai querer um isolamento acústico. Sim. O isolamento acústico, o nosso padrão, é aquela manta, aquela lã de vidro que a gente coloca no forro. Sim. Porque as paredes externas, elas já têm o interno. A térmica. Que é o dry liner. Que é o que? 10, 12 centímetros. Então ele já isola um pouco. Mas tem cliente que pede sem isolamento acústico. E aí vai uns 200, 300 euros por metro quadrado. Só para isolamento acústico. É caro. É um perfil espesso. Vamos dizer que é tipo um MDF espesso que você coloca na parede, no teto, no chão. E aí você vai fica bem específico mesmo. Entendi. Mas é caro, entendeu? Sim, provavelmente por isso que eu não vejo nas obras que eu trabalho, porque não é para qualquer cliente, não. É uma coisa bem específica. E é uma mão de obra específica. Entendi. É bem interessante. Muito bom. Que documentos você precisa para ser contratado na questão de critical skills, Jane? Os documentos de general que o general e o critical skills, os documentos são basicamente os mesmos, que vão ser os seus documentos pessoais, passaporte, GMB, PPS, e os seus diplomas, traduzidos, seja lá de técnico, de engenharia, de MBA, de pós-graduação, traduzidos. Eu nem mandei o original, eu mandei só o traduzido. Não sei se você mandou o original. Não precisa. Eu mandei só o traduzido. E o contrato e tudo mais. Pro General Employment, foi quando eu cliquei, o que muda é que a gente tem que anunciar a vaga e deixar a vaga anunciada por 2 semanas. Exatamente. Deixar por 2 semanas online e tem que fazer 2 publicações em jornais por 2 dias. No jornal de alcance nacional e no jornal de alcance local. Foi isso que a gente fez.
Mas isso aí você- gira em torno de 400, 500 euros, mais a taxa do visto. Que é 1.000. É. Quais softwares você costuma utilizar para a questão de projetos, orçamentos e cronograma? Vou falar da empresa que eu trabalho, que a gente usa o CAD, AutoCAD para desenhos, pelo fato de ser projetos pequenos. Tá. Mas eu sei que tem empresas aqui que já usam o SketchUp, que já trabalham com tecnologia BIM e por aí vai. No meu ponto de vista, está anos-luz à frente. Sem discussões. Até mesmo pro gerenciamento de projetos. Você não consegue implementar um Revit lá e entrar para um BIM? Eu fiz no Brasil especialização na área de Revit. Foi uma especialização assim, não pós-graduação e nada. Mas aqui eu acho que lá na empresa que eu estou hoje, não. Ainda não. Não. Ainda estão eu acho que engessados. a gente está engessado em relação a isso. Mas são projetos CAD com SketchUp, com visualização SketchUp, fáceis de entender. É que tem a questão do cliente também, Tem a né? questão do cliente e é muito dinâmico. Então, Sim. tipo assim, a gente está na obra com o projeto sendo revisado, então por aí vai. Mas, no meu ponto de vista, o BIM já está anos na frente, você consegue extrair muito mais informações e a qualidade do processo em si vai ser... O processo vai fechar muito legal. Mais muito, redondo. Muito... Com custo, com efetividade bem melhor. Mas muitas empresas que são menores, como a minha também, eles estão começando a conhecer o BIM agora, né? Então talvez, quem sabe, daqui a uns 2 aninhos, eu espero que sim. A gente já está falando aí de BIM em todas as empresas. Tem mais uma pergunta. Ela perguntou também de orçamentação. Lá a gente usa o Qubit, que é um software bem fácil de manusear. Pode dar pesquisa no YouTube depois, é o que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, Diego, e aí, tem uma indicação? YouTube. Ele mostra perfeitamente, é um software que você vai inserir a planta no software e você vai extrair tudo da planta. Diretamente no Ele software. te dá a área da janela, ele te dá a área de vidro, te dá a área de pintura. Que legal. Ele te dá tudo. Então, você só vai correndo a linhazinha, postura do mouse nas paredes e vai te dando as as informações. informações. Na empresa que eu trabalho, a gente tem composição fechada. Tem empresas que têm composição aberta, que é lista de material. Então, tipo, para pintar 1 metro quadrado de parede, eu vou precisar de 1 lata de tinta. Então, de 0,5 lata de tinta. E aí você vai pegar o preço da lata de tinta e vai montar a composição. E aí você vai chegar no preço da composição. Sim. A nossa lá, a gente já tem um preço fechado da composição. Entendi. E aí a gente ali tem uma margem que a gente pode ir para mais ou para menos. E entrando nessa questão de orçamentos, você disse que vocês têm a sua fechada, mas existe alguma pública, assim, uma tabela que você possa usar como referência? Tem. Vou chamar de conselho. O RIAI, que é o Conselho de Arquitetos da Irlanda, eles publicam isso. Ah, legal. É tipo a nossa SINAP. Isso. Eles têm. Tem um preço por metro quadrado Então, no site do RIAI. O site do RIAI. Dá um Google que você também vai conseguir ver. Vou procurar. A pessoa vai ver. Não é completa igual a gente tem na SINAP. É uma coisa mais genérica, que ela te dá por região, ela te dá por material e ela te dá também por metro quadrado. Mas te dá uma base, pelo menos, para início. Para quem não tem informação nenhuma, não sabe nem por onde começar, você já consegue dar uma olhada lá para pelo menos começar a trabalhar. Sim. Tá, legal. Ela também perguntou sobre cronograma. Project ou primavera? Isso depende da empresa. Primavera é para projetos mais complexos e o project é aquele basicão, que é fácil acesso, fácil uso. O primavera é bem mais complexo. Lá a gente trabalha com o project, porque é projeto pequeno, entendeu? Project começa com Excel, que é aquela combinação perfeita da Microsoft. Entendi. Então, olha aí, já fica a dica, caso vocês não conheçam esses programas, já começa a estudar. Sim. Porque vocês ouviram no começo aqui, né? Ele conseguiu tudo, porque, ralou. Não, foi. De segunda a segunda. Foi dedicação estudando total. Inglês, estudando engenharia, buscando informação. E você falou, e tipo assim, quando a gente começa, o inglês é uma barreira muito grande para todos. E eu lembro que logo depois que eu comecei, umas 2 semanas depois, o dono da empresa falou assim, você quer aprender a falar inglês? Eu falei assim, eu preciso. E ele me falou, passa a falar no telefone.
Ele me explicou 2 motivos. E eu falo isso que eu tô te contando, eu falo para todo mundo. Sim. Você tem que dar o seu recado. E a pessoa tem que dar o recado dela. E a pessoa tem que e vocês têm que se entender. Sim. E você não tá vendo a pessoa. Então, tipo assim, eu falo isso pra todo mundo. Não dá pra fazer uma mímica, né? Não dá, você tem que falar. Você tem que falar, você tem que explicar maneiras diferentes de falar o que você tá querendo falar, se você não saber, se você não souber exatamente o que é aquilo. E a pessoa que tá do outro lado, você não precisa de ter vergonha, você não tá vendo ela. Uhum. Então, tipo assim, ninguém tem uma obrigação nenhuma de falar nada 100% correto. E nem 50% correto, vamos dizer assim. A obrigação é compreender. Entender o recado. Tanto a pessoa que está lá quanto você. Tem que falar e você vai ter que ouvir. Dica boa. E foi dito e feito, porque eu comecei a atender o telefone da empresa. E foi questão de 2, 3 semanas, o ouvir muda completamente. É uma coisa tipo assim, parece um passo de mágica. Troca a chavinha. Porque muda e aí você já começa a assimilar de uma maneira bem mais nítida e bem mais limpa. Sim. Porque você começa a treinar o ouvido. Treina o ouvido, a fala sai. Então, ó, dica de ouro, gente. Fica... Quais as diferenças de planejamento que vocês veem aí na Irlanda em relação ao Brasil? Planejamento para iniciar as obras. Eu, particularmente, não vejo diferença nenhuma. Não? Não. Eu, inclusive, na empresa que eu trabalho, a gente filtra melhor a principal entrada, a primeira entrada. Porque a gente, no Brasil, as pessoas, os profissionais estão mais naquela correria de querer qualquer coisa. Pessoas profissionais abaixam o preço para pegar o cliente. Vocês não têm qualidade. Se o cliente quer investir na casa onde ele mora, a gente vai fazer o que ele quer. Mas se ele não está disposto a isso, ele não é nosso cliente. Mantém a qualidade do cliente, a qualidade do serviço, para manter o nome da empresa. Né? Exatamente. E a qualidade acima de tudo. Sim. Entendeu? Porque não adianta. Então, tipo assim, o que a gente vê muito no mercado aqui, e tanto no Brasil, é que tem empresas que não é transparente com o cliente. Vende uma coisa, mas que na hora depois que o contrato está fechado, não, isso aqui não estava, ali não estava. Então é mais 20 mil aqui, é mais 30 mil ali. Então esse planejamento inicial nosso é o que vai fazer o fluxo todo do processo. Entendi. Desde o início vocês já deixam tudo 100% esclarecido. Fechado. Para não 100% fechado, a gente já tem surpresas. Sim. Entendeu? Se tiver uma coisa... Que estamos falando de obras, não é mesmo? Sempre tem uma E obra é obra em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Obra é obra. Então, eu não vejo muita diferença, não. É bem semelhante. Muito bem. Isso vai muito da empresa e da forma com que a empresa quer tratar o planejamento e o gerenciamento de projetos dela. Que aí já entra, não é nem uma questão de Brasil ou Irlanda, é uma questão de ser humano. Isso, já é questão de profissionalismo mesmo. Vocês utilizam Navisworks? Não, a gente usa só o CAD mesmo. Tá. É uma empresa pequena, com projetos pequenos, projetos residenciais, então não tem essa demanda para ir além do CAD. Até então, seria o ideal ir, mas até então não tem. Não. Como as empresas estão trabalhando com a questão de perdas devido às mudanças de projeto? Essas mudanças e identificações de projetos, como são analisados os custos e perdas? Como as empresas estão trabalhando com as questões de perdas? Perdas de material, você está dizendo, ou as perdas que devido à pandemia? Mas houve perdas? O que atrasos, a gente teve atraso, porque 50 dias, mas mesmo assim, isso não teve um impacto tão grande nas nossas obras, porque a gente está falando de casa do cliente. O cliente quer mudar ontem. Então, quanto antes para ele melhor e para nós melhor. Então, depois que a gente voltou no dia 18 de maio, a gente concentrou e conseguiu entregar não em 60 dias de atraso que tinha que entregar. Ai, que bom. A gente conseguiu recuperar bem o prazo. Sim. Pelo gás que a gente teve. A gente deu uma turbinada nas nossas frentes de serviço. A gente tem uma casa nova hoje em Fox Rock, que é uma casa 100% modulada. É aquelas casas que vêm com os painéis prontos, com 2 semanas está pronto. E aí aquela foi o que mais teve impacto, mas a gente imagina...
É porque a gente, tipo assim, a gente começou, preparou a fundação, mas não chegou a concluir a fundação. E aí parou. Entendi. E aí quando voltou, a gente teve que voltar a refazer um pouco do serviço pelo longo prazo que ficou exposto. Sim. E aí teve que fazer a fundação, que é uma fundação específica, que chama Core Foundation, não sei se você conhece. É um Lego. Tá. A casa é um Lego e a fundação é um Lego. E aí a gente atrasou nessa parte. Mas a gente imagina que agora, na parte de acabamento da casa, a casa já está montadinha, igual um leguinho lá. A gente vai conseguir fazer com 1 mês, 2 meses, e aí volta para o prazo inicial, que é entregar no final de agosto, no mês de setembro. Então não houveram tantas Então, tipo assim, perda em relação a isso, a gente tem perda agora pelo fato do cliente, não é perda, mas eu vou postergar o início da minha obra. Sim. Eu, como cliente, não vou fazer obra agora. A gente tem que ser compreensível a esse ponto. E em relação de perda de material, na empresa que eu trabalho, a gente trabalha tudo on demand. A gente não tem estoque. Tá. Então, o Renato tem que ir fazer lista de material, ir no Chadwicks e no Brooks comprar. Entendi. Então, a gente não acaba não tendo tanta perda de material, só aquele muito básico, do dia a dia mesmo. E quando sobra alguma coisa, os depósitos de materiais de construção que a gente trabalha, os nossos fornecedores, eles pegam de volta, muita coisa. E aí a gente tem um credit note com eles. Entendi. Então a gente tem esse acordo já. A gente é bem maleável em relação a isso. Muito bom, porque aí vocês conseguem também, caso o material sobre, se não serve para nenhum lugar, porque como são projetos individuais, Sim. né? Você consegue então não ter a perda financeira tão alta. Então o material não a perda. Não, ele falou a perda é muito baixa. Porque, Ana, só para você entender, o escritório que ele trabalha com projetos individuais, né? Sim. Então ele faz a parte de orçamento e todas essas informações para aquela obra. Então não é aquela coisa assim que compra mundos de coisa porque vai fazer um batalhão de coisa igual. Não, eles são projetos específicos, individuais, clientes individuais, então acaba são coisas sendo bem peculiares, coisas muito específicas, que às vezes um cliente quer alguma coisa que não é comum, então a gente tem que trabalhar no on-demand exatamente por isso. Sim. E cliente, a gente tem que entender que ele muda de ideia do dia para noite, que é a casa dele. Sim. Então, às vezes, hoje ele acordou querendo uma luz, um lustre diferente, num lugar diferente, amanhã ele já mudou de ideia. Não gostei. E aí a gente instala, não era isso que eu queria. Se se importa de mudar, então, tipo assim, não tem como. Então é tudo no imediato. Sim. E aí se acontece uma coisa que nem essa, não é isso que eu quero, tem como mudar, já tá pronto. Tipo, ó, o lustre, que nem você aí entra aquela parte que eu quero 40% extra do orçamento dele. Então, além de eu querer o que ele tem que fazer, eu vou cobrar ele pelas mudanças projeto. Sim, e também a gente vai tentar convencer a ele de ir mais além, de gastar dinheiro com finishes, de gastar dinheiro com algum material específico que a gente tem aqui, o zinc, o AluPress, coisas e tal. Entendi. Porque no final fica um acabamento muito legal. Sim, e aí ele não vai ter mais trabalho nenhum também, né? É uma janela de PVC que a gente tenta colocar um alumínio, entendeu? Essas coisas que a gente vai buscando aumentar o valor do contrato. Para aumentar a qualidade dele também. Sim. E fora que, tipo assim, que o conforto térmico dele vai ser outra coisa. Sim. Que o conforto da casa e o produto final vai ser completamente diferente. Porque a gente sabe, né? Nem sempre o mais barato é a melhor opção. Infelizmente. Às vezes o barato sai caro. Tem alguma coisa que você acha legal mais compartilhar? Não, eu acho que quanto mais conhecimento, mais adiante você vai entrar. Você vai conseguir alguma coisa. E eu até te mandei semana passada em relação a um rápido comentário sobre os springboards e sobre pós-graduações, que é um assunto à parte. E que eu acho que, tipo assim, quem tem oportunidade, às vezes tem estudante que tem cidadania, que está fazendo, trabalhando com serviço operacional e que não sabe disso, então vale a pena a pessoa que tem cidadania, ou então que tem o Stamp 4,
vale a pena a pessoa ir e fazer o curso no Springboard. Springboard, para quem não conhece, é tipo... É um programa do governo e que doa bolsas de graduação, de pós-graduação, de técnico, de mestrado, de tudo. E você vai pagar 10% só do valor do curso. Então vale a pena dar uma pesquisada que eles abriram agora, Abriu né? semana retrasada, dia 25, e acho que fecha agora, dia 15, alguma coisa assim. Eu sei que é rápido. Inclusive, um colega nosso conseguiu, aplicou 100% online, manda tudo online e a aplicação é retornada via e-mail. Então, olha, então vale a pena. Vale muito a pena. Gente, muito obrigada para todos vocês que ficaram aqui. Eu agradeço a oportunidade. Se alguém quiser me perguntar alguma coisa depois no LinkedIn, pode adicionar. Eu estou aqui para ajudar, entendeu? Eu super admiro pessoas como a Bia, o Eric também que está nesse lance desse auxílio. Engenheiros Talks. Engenheiros Talks. Então, tipo assim, eu acho super legal e a gente tem a somar quando a gente ajuda. Sim. E o aprendizado é bem maior. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, é só entrar em contato com a Bia, entrar em contato comigo, que a gente se junta e se ajuda. Exatamente, porque a ideia disso aqui, como eu sempre digo, é a corrente do bem, trazer pessoas de sucesso para compartilhar suas histórias e mostrar que não é fácil, mas é possível. Exatamente. É o que eu sempre repito, fácil não é, possível é. Sim. Então, espero que mais uma história aí que tenha motivado vocês. Eu espero que sim também. Muito obrigada. Eu aqui agradeço por ter compartilhado. As portas estão abertas, se precisar de mais alguma coisa, se alguém precisar, a gente sempre vamos precisar de mais coisas, mais informações. Parabéns para todos vocês que ficaram e que estão lutando por um novo caminho, um recomeço. E o recomeço é sempre sucesso. Exatamente. Obrigada mais uma vez. Gente, beijo para vocês. Se cuidem. Vamos acompanhar. Tchau, tchau. Beijo, tchau.